esses 4 encontros, então, que nós tivemos, essas 4 videoaulas, com assuntos aí bem importantes, bem significativos do Sistema Único de Saúde do nosso país, né, através aí da nossa Lei Orgânica da Saúde 8.080, e como prometido, então, ontem, comentei com vocês que vou estar falando hoje de uma alteração que aconteceu recentemente, né, no ano de 2015, janeiro de 2015, de um artigo, então, da Lei 8.080, e que as bancas de concurso adoram fazer pegadinha, então eles adoram colocar informações recentemente atualizadas, né, das leis, e a gente cair, porque geralmente nós vimos lá na cadeira da faculdade, né, aquela informação naquele tempo, e com o tempo as coisas mudam, as políticas são implementadas, e ninguém fica aí pegando política, né, a não ser que trabalhe diretamente com o serviço voltado para política X, né, específica. E, então, banca é banca, né, concurso é concurso, e caímos, então, com frequência aí, quando tem essas alterações em lei, e a banca traz essas pegadinhas, então, e a gente acaba recordando lá da época que estudou, ou até acaba estudando alguma informação que já está atrasada, né, desatualizada, e comemos broa, então, no dia da prova, e perdemos pontos por isso. Mas, antes de eu ir, de fato, lá para esse artigo, que teve essa alteração, vamos recordar um pouquinho a Constituição, artigo 196, perdão, 199, que diz que a iniciativa privada pode participar de forma complementar, né, da saúde, da assistência à saúde, através de contrato público ou convênio, de preferência para hospitais, serviços filantrópicos, né? Então, lembrando lá do artigo 199 da Constituição Federal de 88, que essas empresas, então, devem participar poderão, né, poderão, essa palavra, participar de forma complementar na assistência à saúde do nosso país. Então, complementar é diferente de permanente, então não é algo que vai ser fixo, né? Chega uma empresa e passa, então, a fazer parte lá do rol lá de certa atividade da área da saúde de forma permanente, diferente, de forma complementar, tá? E daí nós tivemos a Lei 8.080, que veio regulamentando, então, né, os artigos aí da seção da saúde da Constituição Federal, e tivemos essa mudança aí no que diz respeito, então, à questão da participação das empresas dentro do SUS, tá? Quero fazer um arranjo aqui na minha fala, um concerto. Eu acho que falei até mais de uma vez, acredito que a Lei 8.080 ela tem 53 artigos, na verdade ela tem 55, que o 54 eu ingenuamente aqui não tinha prestado atenção, é aquele que diz, né, essa lei entra em vigor, mas ele é um artigo, tá? Então e o último artigo que diz que revoga-se lá algumas informações, enfim, são 55 artigos, tá? Que tem, então, a Lei 8.080. Nós vimos aí até a aula de ontem, até o 14º artigo, e até o 20º artigo, a Lei 8.080 falando da parte de organização do SUS. Do 20º artigo até o final, ela já vem tratando, porque lembra que a Lei 8.080, ela regulamenta, né, os artigos da Constituição Federal, da seção da saúde, e ela trata da organização e funcionamento do SUS. Não era isso que nós estudamos lá na primeira, lá na aula de sábado? E então a 8.080 ela trata dessas duas coisas, complementa, né, traz para o texto da 8.080 os artigos da Constituição Federal e trata então dessa organização e desse funcionamento. Então, até o artigo 20º da 8.080, ele trata da organização, né? Tanto que nós vimos aí da questão das vigilâncias, da saúde do trabalhador, dos fatores determinantes da saúde, e
Do 20º artigo em diante, ele já trata da parte do funcionamento e do financiamento, tá? Então, já entra a parte das competências do SUS, né? Quais são essas competências e quem faz parte, então, dentro do funcionamento, né? As competências das esferas do governo, que compete a cada esfera do governo, e do financiamento, né? Tem vários artigos ali na sequência que são vedados, e numa outra oportunidade eu conto para vocês o que foi o momento histórico lá na época. Recordo com vocês, né? Não vou contar, vocês já sabem disso, vou recordar com vocês o que aconteceu lá naquele momento político do país, né? Então, alguns, né? Mais de um artigo foi vedado na época. E para isso, então, surgiu depois a Lei 8.142, tá? Que veio na sequência lá daqui da 8.080. Mas é assunto para uma outra oportunidade, tá bom? Vou pegar aqui então, que eu preciso contar aqui para vocês, desse artigo, né? O que aconteceu aqui então em 2015, que foi alterado, e que as abençoadas bancas de concurso adoram passar a perna em nós, mas nós não vamos deixar eles passar a perna não, tá? Vamos ficar espertos aí nessas mudanças, vamos ficar bem atualizadas e atualizados, tem menino aqui também. Então vamos lá, aula 4 do Maratonando, né? Aí engajados, né? Tentando engajar vocês, motivá-los para estudar, porque sem estudar fica difícil, a concorrência é grande, não é mesmo? Então a gente tem que estudar, a gente tem que ir lá, como eu sempre disse, desde a primeira aula, a gente tem que ir lá para concorrer com quem estudou, não com quem está lá para contar com a sorte, tá bom? Então vamos embora, vamos maratonar mais um dia aqui. Então na aula de hoje, essas duas alterações, então, na Lei 8.080, e a lei que faz essa alteração, então, na 8.080, é a lei... Peraí, deixa eu pegar aqui. É a Lei 13.097, tá? Do ano de 2015. Então, é uma redação dada pela 13.097. Mas antes da gente falar o que a 13.097 deixou, então, de novo aí na 8.080, nesse artigo 23, eu vou lembrar, então, vamos lembrar aqui juntos o que estava no passado escrito, então, no artigo 23, tá? Então, a Lei 13.097, ela faz alteração no artigo 23 e ela inclui na 8.080 o artigo 53A. Então, anota essas duas coisas, tá? Ela altera a Lei 13.097, de janeiro de 2015, ela altera o artigo 23 e inclui o artigo 53A. Mas vamos recordar, então, como era o texto do artigo 23 na 8.080. Então, o artigo 23 é vedada, então, sempre aqui, né, com essa metodologia aqui, eu posso dizer, com esse macetinho de prova, de forma de estudar, né? Deixando aqui grifadinho para vocês, são as palavras-chave aqui para fixar melhor aí o conteúdo. Então, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. É vedada. O que é vedada? É proibido, né? Vedado é proibido. Então, toda vez que eu pego uma lei e tenho lá o artigo dizendo que foi vedado, é porque foi proibido, é considerado proibido, então não pode. Então, é vedado. Tá? É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. Então, está dizendo do dinheiro lá de fora, né? De empresas lá de fora, de empresários lá de fora, de outros países participarem, então, de forma direta ou indireta na assistência à saúde do nosso SUS. Salvo, até deveria ter deixado vermelhinho aqui também, mas aqui tá alterado, então, o artigo, então, tudo bem. Salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas. Então, salvo são situações exclusivas, né? Então, vamos imaginar aqui, salvo se tiver tendo pelo amor de Deus, o tsunami aqui no nosso país, né? Uma situação de calamidade pública a nível nacional,
enfim. Então, salvo isso, salvo uma questão totalmente extrema e necessária, né? Porém, através de doações, né, mais vinculados à ONU, a Organização Nacional da Saúde, e ainda com aprovação do Senado e implantação e vinculação através do Ministério da Saúde, tá? Então, salvo dentro dessas situações. De entidades de cooperação técnica, de financiamento e empréstimos. Então, assim era a redação aqui do artigo 23 dentro da Lei 8.080. Então, era vedado, proibido a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo, então, as situações aí específicas de extrema calamidade, de extrema necessidade. Então, mas mesmo assim, através da Organização Nacional da Saúde, com a aprovação do Senado, né, e com a vinculação através do Ministério da Saúde. E o que as bancas faziam no passado? Eles pegavam o contrário disso. Então, eles colocavam lá que é permitida a participação direta, papapá, papapá. E a gente ia no embalo e falava assim, por que não, né? Por que outro país não pode, outra empresa estrangeira não pode participar aqui? Então, a gente ia no embalo e falava que tudo bem e caía aí, né? Nesse momento. Então, é vedada, a banca trazia, é proibida, né? É vedado, perdão, é permitido, né? Vedado é proibido. A banca trazia o contrário, é permitido. E aí que o pessoal caía na pegadinha, certo? Vamos ver então como ficou agora, né? Depois da redação dada pela Lei 13.097 de janeiro de 2015. Então, como que ficou o artigo 23 da Lei 8.080? É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Então, trocou. Então, se chegar na prova, tiver uma questão aí falando do artigo 23, da participação de capital de empresa, capital estrangeiro no sistema de saúde do nosso país, então já lembra, é permitido, tá? Marca aí, é permitida. Então, se vier com o texto antigo, porque agora a pegadinha pode virar, né? A forma da banca querer pegar você aí no dia da prova pode ser o contrário do que era no passado. No passado era vedado, eles falavam que era permitido. Agora é permitido, pode ser que venha lá na prova falando que é vedado. Então, presta atenção, agora pode, agora está liberado, tá? Lembra disso, está liberado. Então, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos, tá? Então, vem lá. Inciso 1º, doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e financiamento e empréstimos. Então, presta atenção também. O inciso 1º do artigo 23 não mudou, ele está igual na redação anterior já, né, antes aqui da redação alterada pela Lei 13.097. Então, aqui, o inciso 1º do artigo 23 permanece, tá? Então, ele está igualzinho, estava lá anteriormente. Mas tem alteração no inciso 2º. Então, o inciso 2º do artigo 23, aqui na redação nova, né, da Lei 13.097 para o artigo 23 da Lei 8.080, foi alterado, então, esse inciso. Então, pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. E daí nós temos aqui a letra A e a letra B, que traz aqui em quais tipos, então, de empresa que essas pessoas jurídicas podem, então, estar instalando. O que seria instalar aqui nesse caso? De capital estrangeiro, tá, gente? Está falando de empresas de fora ou de capital estrangeiro vir aqui para o nosso sistema de saúde, atuar aqui no nosso país. Então, instalar é simplesmente abrir uma empresa, abrir um hospital, uma clínica, tá? Então, é instalar mesmo de forma de inaugurar alguma coisa aqui no nosso país, tá? Operacionalizar, ou ele fazer a gestão de algum serviço, né, que já exista aqui no nosso país, de um hospital, também aí de um ambulatório, de uma clínica, tá? Então, operacionar no sentido de fazer a gestão. Ou de explorar, que seria o explorar aqui como exemplo, ser parceiro, ser sócio, né, já de um hospital, que nós já tem aqui no rol do serviço de saúde do nosso país. Então, instalar
operacionalizar ou explorar. Quais tipos de serviço, então? Na letra A, hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, né, um HCOR da vida, de cardiologia, um hospital pediátrico, Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, né, então hospital especializado. Uma policlínica, clínica geral, clínica especializada também, né, clínica gastro, enfim, tá? Então, pode, dentro desses tipos aqui de serviços, tá? Instalar, operacionalizar ou explorar. E a letra B, né? Então, aqui dessa novidade dentro do artigo 23, as ações e pesquisas de planejamento familiar. Então, o inciso primeiro não mudou, é o mesmo texto lá da redação do antigo artigo, né? Do antigo texto aqui do artigo 23, 8.080. E o inciso segundo, o inciso 2, ele mudou. Então, vem aqui falando que pode instalar, operacionalizar, explorar, nesses tipos de serviço, então, hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. E também pode, então, realizar ações e pesquisas de planejamento familiar. Então, guardou? Lei 8.080, artigo 23, agora é permitido, então, a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Então, as doações, né, com permissão, com o trâmite, então, pela ONU, né, vinculados à Organização das Nações Unidas e de entidades de cooperação técnica, de financiamento e empréstimos. E o inciso 2, então, falando que pode instalar, operacionalizar ou explorar, e dentro desses tipos de serviço aqui, e pode também realizar ações e pesquisas de planejamento familiar, ok? Guardaram aí, então, essa novidade, e que cai em concurso, pode cair no concurso de vocês, e eu não quero que vocês caiam aí, então, nessa pegadinha, tá bom? E o inciso terceiro, então, são 4 incisos, né, dentro do artigo 23. Então, o primeiro que não mudou, o segundo que mudou, então tem que prestar muita atenção, guardar aí, né, na memória de vocês. O terceiro, inciso terceiro, serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Então, esse também, o terceiro também já tinha, né, na redação anterior. Então, esses tipos de serviços também podem existir, tanto que não gere ônus para a Seguridade Social. E o inciso 4º, demais casos previstos em legislação específica. Então, dá aqui já também a possibilidade de outras legislações já publicadas ou que venham a ser publicadas. Então, em demais casos específicos, então, da iniciativa do capital, empresas e capital estrangeiros também participar, tá bom? Então, são 4 incisos e o segundo que teve a alteração, então, recordar, e o texto, né, do artigo 23 em si, que agora é permitido, então está liberado, pessoal aí, os gringos podem vir aqui no nosso país e até mesmo vocês virem aí gerenciar, né, explorar o serviço de saúde pública no nosso país. Então é isso daí, pessoal. Parcial aqui, né? O SUS não é só nosso mais, perceberam, né? E a outra novidade, então, aí da Lei 8.080, dada também pela Lei 13.097 de 2015, janeiro de 2015, a inclusão do artigo 53A. Mas e o 53, sem essa letra A, o 53 ele está vedado também aqui na Lei 8.080. Então, tem o 53A, né, que é a inclusão. Mas fazendo um parênteses aqui também, mas Keila, e essas leis que vêm e alteram, né, que nem teve lá a inclusão, né, da atividade física como condicionante determinante da saúde, né? Lembro também que tinha uma lei específica que foi lá e fez a inclusão, então, da atividade física. Preciso decorar essas leis, então, que criaram essas alterações? Não, pelo amor de Deus, tá? Porque, por exemplo, a Lei 13.097, ela não fala só da inclusão e da inclusão do 53A e da alteração do 23. Ela tem outras informações lá também, então você não tem que ir lá para 13.000 e ficar estudando ela, tá?
Tanto que dentro da Lei 13.097 é o artigo 142, olha o número, 142, que traz essa alteração aqui, tá? Dessa inclusão do artigo 53A e a alteração do 23, tá? Então, assim, um monte de artigo lá dentro da 13.097, mas não interessa o resto, foca nisso aqui, tá? E aqui que faz importância para nós, concurseiros, tá bom? Então, no artigo 53A, na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtor para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem. E são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Então, vocês viram que o negócio está liberado de tudo quanto é jeito, né? Então, o artigo 23 foi incluído, então, pela Lei 13.097, e na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são as desenvolvidas por laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica, diagnóstico por imagem, e são livres, né, todos esses serviços de apoio, então, ao SUS, são livres à participação direta ou indireta de capitais de empresas ou de capitais estrangeiros. Então, tá liberado. Bom, pessoal, então, essa foi a nossa aula 4 do Maratonando, tá? Espero aí que essa dica fique aí na memória de vocês, né? Quem já conhecia, recordou, quem não estava ainda atualizado aí, ficou atualizado a partir de agora, né? E se essa abençoada pegadinha cair aí, vocês não vão cair nela, tá bom? E eu quis trazer esse conteúdo aqui, porque eu já vi cair em concurso, tá? Eu já vi, não foi uma prova que eu fiz, mas foi um profissional médico que fez, até recentemente, e ele chegou um dia comentando, ai, caiu tal coisa, não entendi porque aquela pergunta, é a alteração da 8.080, do artigo 23. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas aí, espero que eu tenha conseguido, de forma geral, deixar a minha mensagem para vocês, né? Quero ver o nome de vocês, gente, nessa lista, quero ver vocês classificados. Estou aqui bem animada aí de ver os resultados que vocês vão obter, tá bom? E eu falei que eu ia ter uma novidade hoje na aula, né? Então, eu vou contá-las para vocês. Eu tenho amigos, né? Graças a Deus. Como já dizia meu avô, né? Amigos a gente conta nos dedos de... Perdão, fiquei um pouco emocionada. Nós contamos nos dedos de uma mão, né? Não passa disso. E fiz contato hoje com uma amigona minha. Ela é professora de português. Bastante gente que conhece ela. Ela chama Vânia, ela é itaporanguense, assim como eu. Ela mora lá em Itaporanga. Vânia já dá aula há muito tempo. Vive corrigindo nós quando a gente está tomando uma cervejinha, né? E você está falando errado, né? Porque, claro, que eu não sou boa aí no português, né? E então Vaninha corrige, nos ensina e toma uma cervejinha ao mesmo tempo. E hoje estava pensando aí, trabalhando, plantonando, eu falei assim, caramba, né? Nós sempre temos pessoas ao nosso redor que cada um entende de um pouquinho, ele é um bom profissional em alguma coisa e Vaninha podia dar uma mão pra gente. Ah, podia. Podia sim. Falei, vou fazer um convite para Vaninha. Vou ver se ela não nos proporciona a participação numa live, né? A gente marca um dia, eu vejo um dia se ela tem disponibilidade. E Vaninha vem dar aqui dicas para nós. Por que não, gente? O português é tão difícil. O português, sei lá vocês, mas eu não tenho tanta afinidade assim. Enfim, eu fiz o convite para a Vaninha aceitou. Olha só que beleza. Então, Vaninha falou que essa semana tá um pouco corrido, né? Final de bimestre aí. Então, tá corrido, tem um monte de relatório para fazer, prova para corrigir, mas se disponibilizou para estar, então, com a gente na semana que vem. Não marcamos certinho a data e a hora ainda,
mas daí depois eu vou fazer uma enquete com vocês, vou ver qual que é o horário melhor para vocês também, assim, para a gente aproveitar de uma forma que todo mundo possa participar, né? Então, a ideia é uma live no nosso grupo, lá no Close Friends do Instagram, aqui do Instagram, né? Eu esqueço que eu publico o vídeo depois do Instagram. Então, é essa live aqui no Instagram, com a participação, então, da Vânia, professora de português, e ela já está super animada, ela falou que vai me mandar depois as coisas que ela quer abordar, os macetinhos e as dicas, então, para vocês não caírem também nas pegadinhas de português, tá bom? Então, vocês estão convidados para aprender com a Vaninha, aí, concordância verbal, nominal, crase, porquê, se é porquê separado, se é porquê junto no começo da frase, se vai o porquê separado e com aquele chapéuzinho circunflexo. Ai, meu Deus, é muita informação de português. Enfim, Vaninha vem aí, tá bom? E essa novidade que eu queria contar para vocês, ela também vem aqui para ajudar vocês nesse processo aí de construção, de elaboração, né, de tanta coisa que tem para estudar para esse concurso e para maratonar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da novidade. E eu vou contando daí lá no Extra, vou contando aqui, daí no Extra, no nosso grupinho aqui, na nossa comunidade de enfermeiros, né? Que a ideia minha também era fazer essa comunidade, da gente, mesmo longe, estarmos próximos, né? Sei lá, acho que eu gosto de estar interagindo com as pessoas, mesmo por rede social e um ajudando o outro, né? Por que que não? A gente tem que querer o bem do próximo e, né, as coisas ficam mais fáceis quando nós nos ajudamos, tá bom? Então, um super beijo para vocês, muito obrigada mesmo por terem me acompanhado aqui esses dias, por vários feedbacks que vocês deram, né, por forma de direct, mensaginha, eu fiquei bastante feliz mesmo, tá bom? Eu comecei isso daqui assim, sei, viu editar lá, me empolguei e foram surgindo aí essas ideias e daí eu tô aqui, tá bom? E pretendo continuar, de certa forma, colaborando com vocês, a gente vai se mantendo em contato e a gente vai interagindo lá, então, aqui pela rede social, pelo Instagram, tá bom? Convide outros enfermeiros também, vamos aumentar e engajar essa comunidade, tá bom? Beijo, um bom descanso para todo mundo e um bom resto de semana aí, tá bom? Que seja bastante produtivo, de bastante estudo. Até mais, pessoal. Obrigada, de coração.